noite a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Espero que todos tenham achado. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é o costume, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, que nós o conheçamos assim como somos conhecidos por Ti, que nós o adoremos da maneira que o Senhor merece ser adorado, que nós sejamos salvos dos erros, dos enganos, que aprendamos nessa noite um pouco mais acerca da Tua Palavra. Sabemos que se dependermos apenas da nossa força de vontade, do nosso intelecto, nós não conseguiremos atingir a profundidade do texto. Mas nós clamamos e confiamos que Teu Santo Espírito, Ele nos ensina, Ele fala ao nosso coração. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que me use como instrumento nas Tuas mãos. E em nome de Jesus, que edifique a todos que ouvirem e assistirem esse sermão. Que assim seja, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Versículo 19. Portanto. Essa palavra, portanto, ela já vai trazer para nós uma conclusão de uma série de argumentações anteriores, das quais nós já vimos, acerca do autor da carta aos Hebreus, dirigindo-se e esclarecendo esses leitores acerca da divindade de Jesus Cristo e de Jesus Cristo como ele sendo o cumpridor de toda aquela lei apresentada no Antigo Testamento. Essa palavra, portanto, vai nos ensinar, vai nos lembrar que os sacrifícios que foram realizados, instruídos por Deus, mas que foram realizados no passado, os próprios animais sacrificados, todos os rituais na tenda e posteriormente no templo, todos eles prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, e Jesus Cristo como Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, e seria feito apenas um sacrifício, e um sacrifício definitivo. Nós vimos anteriormente, os textos nos disseram que, diferente da linhagem levítica, o sacerdócio de Jesus Cristo, ele era muito mais excelente. Ele era superior à segunda ordem de Melquisedeque. Ou seja, não era dependente de uma condição humana, pois o próprio sacerdote, para oferecer o sacrifício,
uma vez por ano, o sumo sacerdote, para oferecer o sacrifício no Santo dos Santos, ele precisava antes fazer um sacrifício em prol de si mesmo e depois entrava e fazia um sacrifício em prol do povo. Jesus Cristo não. Perfeito, Filho de Deus. Ele não precisa sacrificar nada em seu próprio benefício, mas ele próprio se fez sacrifício em benefício de todos nós. Então isso, portanto, vai fechar o que o versículo 15 do capítulo 9 nos foi mostrado. Capítulo 9, Hebreus, versículo 15. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Essa do Antigo Testamento, aquela aliança, ela foi cumprida totalmente em Jesus Cristo. E aqui nós vimos, domingo passado, que Jesus Cristo, apenas Ele, nenhuma criatura, nenhum objeto, nem nada vivo ou inanimado serve de mediador entre o homem e Deus. Apenas Jesus Cristo é o nosso representante, é o nosso mediador, e apenas através do sangue de Jesus Cristo nós temos a liberdade de acessar o Santo dos Santos. Portanto, essa palavra, ela explica muita coisa, não? Mas, vírgula, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Meus irmãos, eu disse semana passada que existe um registro, um livro apócrifo de Macabeus, que dizia, que diz que quando o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava ao Santo dos Santos, aquele lugar especial, onde entendia-se que a presença de Deus era muito maior, era plena, e que aquele sumo sacerdote designado daquele ano, ao adentrar, ele amarrava um sino no tornozelo e uma corda também. E ele adentrava e ali aspergia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança e fazia ali todo o ritual. Mas o fato que ele era amarrado um sino e uma corda nos pés, nos tornozelos, pois se ele morresse ali dentro, ninguém tinha autorização de entrar, nem mesmo para retirar o corpo do sumo sacerdote que havia falecido. Ou seja, então, eles prestavam atenção no barulho do sino, e se não houvesse mais barulho, eles chamavam, se não houvesse resposta, então eles sabiam que alguma coisa aconteceu e o sumo sacerdote havia falecido. Então eles puxavam a corda e tiravam ali o corpo do sumo sacerdote. O negócio é tão sério, tão sério, tão sério, que nos lembra lá o Êxodo, quando Moisés ele percebe um fenômeno e vai averiguá-lo e percebe que existe uma sarça, um arbusto que está ardendo em chamas, porém não está sendo consumido. E quando ele se aproxima desse arbusto em chamas, ele ouve uma voz poderosa. E essa voz diz para ele: tire as sandálias dos seus pés, pois você está pisando terra santa. Ou seja, não é obviamente que o punhado de terra, a areia que estava debaixo dos pés de Moisés era um lugar especial, mas era especial todo aquele lugar porque Deus ali estava presente de uma maneira muito, muito intensa. E ali sim, Deus disse: olha, para estar na minha presença não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós temos nas Sagradas Escrituras sempre essa orientação, que Deus é santo, santo, santo. Em nenhuma parte da Bíblia diz: Deus é todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Deus é amor, é amor, é amor.
Mas nós temos vários registros nas Sagradas Escrituras que diz: Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era um ambiente dentro do templo, ali separado, consagrado, para apenas aquele homem estar uma vez ao ano, não era nem todo dia ou toda hora, não é quando ele quisesse, mas apenas uma vez por ano. Então, aquele homem sabia que não poderia entrar de qualquer maneira. Havia uma expectação, havia uma preocupação, havia um temor, havia uma reverência, havia um sentimento de santidade em tudo que estava envolvido. E o interessante, meus irmãos, é que no versículo 19 o autor diz: portanto, irmãos, portanto, vocês que já sabem tudo acerca de Jesus e o que ele fez, o que ele representa para mim e para você, portanto, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar onde? No Santo dos Santos. Do Santo dos... É isso mesmo que você está me ouvindo. Porque Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Mediador, nós temos plena confiança. Devemos ter plena confiança de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, não é necessário mais que um homem faça isso por mim ou por você. Não é necessário haver um dia especial no ano e apenas aquele dia. Não. Significa que todos os dias, a qualquer hora, a qualquer minuto, agora mesmo, você tem autorização, você tem liberdade, você tem o privilégio de adentrar ao Santo dos Santos. Ou seja, buscar a face de Deus, orar ao Pai e ali falar com o Senhor Deus. Não em nome de terceiros, mas no nome do Filho do Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo. E não pela boca de outros homens, mas pela sua própria boca. Você e eu, nós temos plena confiança hoje. Nós não temos medo. Você não precisa ter medo de pensar: eu vou falar com Deus, eu vou orar agora e Ele pode me fulminar, Ele pode me destruir porque eu vou fazer isso. Não! Não temos mais esse medo que o sumo sacerdote humano tinha no Antigo Testamento. Nós temos o privilégio, pois nós o fazemos recobertos, vestidos, marcados pelo sangue do Cordeiro, por Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o versículo 20, ele diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E é interessante que havia um véu, literalmente um véu, uma cortina espessa que separava os ambientes dentro do templo. E nos relatos dos evangelhos, quando Jesus Cristo, ali crucificado, já passado o tempo do seu ministério aqui, ele olha para os céus e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e então ele morre. O relato das Sagradas Escrituras é que houve trevas e houve um terremoto e o véu rasgou-se de alto a baixo. Olha só, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, uma mão humana poderia fazer isso, né? Mesmo pensando em termos de dificuldade pela estrutura do material, mas é uma alusão plausível. Mas quando nós lemos que o véu foi rasgado
de cima a baixo, nós percebemos um simbolismo tão forte que é Deus, o próprio Deus, rasgando, tirando toda a barreira que havia entre o homem e Deus. Com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda barreira, todo muro, todo véu, todo impedimento, todo medo foi destruído, foi derribado. E então aquilo que nos era oculto, que nos era impedido acessar, agora se mostra totalmente acessível. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E aqui o versículo 20 diz: por um novo e vivo caminho. O caminho antigo era através do sacrifício de animais e seu sangue derramado. Mas o novo e vivo caminho é através de Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas não ficou morto. Vivo está. Então é por meio dele, é por meio do corpo de Jesus Cristo. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E nós vimos que esse sacerdote, ele não morre, ele não falha, ele não mente, ele não tem limitações, ele é o próprio Deus. 22, o autor diz assim: sendo assim, ou seja, depois de tudo que eu acabei de falar para vocês, ele nos traz uma exortação, um apelo à perseverança. E ele diz para os leitores, e obviamente nos cabe: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Olha só, não existia nada que nós fizéssemos para que pudéssemos alcançar a salvação. Não tinha como ser feito. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Mas a partir do momento que Cristo nos ressuscitou, a partir do momento que Cristo nos redimiu, nos lavou em seu sangue, existe, sim, uma responsabilidade minha e sua. E aqui é clara essa exortação: aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, sem sentimento de culpa, sem consciência culpada. Meus irmãos, se não existe medo de nos aproximarmos de Deus, o que nos impede de fazê-lo então? Qual é a sua distância, metaforicamente falando, de Deus? O quão íntimo você está do Senhor Deus nesse momento? O quanto você tem buscado ao Senhor? O quanto você tem clamado, o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem lido a palavra de Deus, o quanto você tem tentado colocar em prática todos os ensinamentos das Sagradas Escrituras, o quanto você tem chorado pelo seu pecado, o quanto você tem pedido a volta de Jesus Cristo. O quanto alegra o teu coração a palavra de Deus, o quanto alegra o teu coração saber que a santidade agrada ao Senhor Deus. Aliás, sem a qual ninguém verá a Deus, pois Deus é santo, santo e santo. Então essa exortação, essa exortação, poderíamos dizer, é um alerta, uma chamada em amor. Essa exortação aos leitores, aos hebreus daquela época olha,
Se aproximem-se de Deus e se afastem das sombras do que era. Se aproximem-se de Deus e não deem importância para superstições desse mundo. Não deem importância para os apelos da carne. Aproximem-se de Deus e não voltem novamente a praticar rituais antigos. Meus irmãos, tenham uma vida alicerçada na palavra de Deus. Não construam altares novamente, não adorem personagens, não façam ícones de salvadores da pátria. Mas olhem para Jesus Cristo, olhem para Deus. E então, com uma consciência limpa, sem culpa, lavada no sangue do Cordeiro, vocês devem se apegar com firmeza à esperança, que é o que está escrito no versículo 23. Então, se o 22 aproximem-se de Deus com coração sincero, sem medo, com plena convicção de fé, o 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí eu retomo novamente aquela explicação. Essa carta foi escrita para hebreus, para judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. Eles estavam sofrendo extrema perseguição, principalmente por parte dos próprios judeus, seus patrícios. Nós devemos novamente lembrar que essa carta foi escrita dizendo para eles: olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo processados, vocês estão sendo presos, vocês estão sendo mortos, vocês estão sendo vilipendiados, mas vocês não podem, não devem abrir mão da fé de vocês em Jesus Cristo e retornar ao modo antigo das coisas, a antiga religião do Antigo Testamento, que era apenas a sombra. Então, essa carta foi escrita com esse objetivo. Lembrando que depois o autor diz: e se aqueles que abandonam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses são apóstatas, ou seja, eles renegam a Jesus Cristo. Não que uma vez tenham sido salvos, pois todos os salvos jamais renegarão o nome de Jesus Cristo. Morrerão, se necessário, sofrerão, se preciso, mas jamais renegarão o nome de Jesus Cristo. Jamais dirão: anátema Jesus, maldito esse Jesus. Mas aqueles que o fizerem, esses não têm salvação. Não têm. Não têm perdão. Pois eles experimentaram a glória de Deus, eles viram a glória de Deus, eles ouviram acerca da glória de Deus, mas eles chamaram a glória de Deus em arte das trevas. Para esses não tem jeito, não tem salvação. O 24 é um ponto que eu queria destacar, em especial, que tem conexão com o 25. No 24, o autor diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, olha, no 22 aproximemo-nos de Deus. No 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança. No 24, consideremos e incentivemos o amor uns aos outros, ao amor e às boas obras. Por que eu digo que tem conexão com o 25? Porque no 25 vai dizer o seguinte: não deixemos
de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aquele que vem, que se aproxima o dia. Então, o 24 consideremos uns aos outros para nos incentivar. No 25, ele diz, não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar-nos. Então, incentivar e encorajar. E é interessante que são dois versículos muito relevantes para mim e para você, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Obviamente que não é novo esse movimento dos desigrejados. Não é novo. Já naquele tempo havia. O texto diz, olha, segundo o costume de alguns. Então você percebe que há 2000 anos atrás já havia um costume em algumas pessoas de não congregarem-se, não ajuntarem-se em comunhão com os santos. De fato, meus irmãos, estamos já há 4 meses distanciados, não por opção, mas forçosamente distanciados uns dos outros, no ato de nos reunirmos em adoração e comunhão. 4 meses. É assustador, não? É assustador que há 4 meses as cadeiras dos templos estão vazias. Nós temos usado tecnologia para tentar nos reunirmos virtualmente em salas de videoconferência, em grupos de WhatsApp, de tantas formas digitais que, com a graça de Deus, muitos dos servos de Deus possuem e têm acesso. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas o fato é que o conceito não muda, porque ainda esse é um costume. O costume de algumas pessoas acreditarem que são muito mais fortes, ou é possível fazer parte do corpo estando fora, desassociado desse corpo. Impossível não destacar, não grifar nas Sagradas Escrituras para ponderarmos acerca disso. Pois o 24 diz, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E no 25 existe um imperativo, não deixemos de nos reunir como igreja. E aí poderíamos perguntar retoricamente, imaginando qual seria a resposta. Por que aquelas pessoas de 2000 anos atrás tinham esse costume horroroso de não reunir-se como igreja? E poderíamos transportar, fazer essa mesma pergunta para hoje, para todos os de hoje. Mas a resposta seria a mesma. Seria a mesma. As pessoas daquele tempo e as pessoas desse nosso tempo, elas têm alguns motivos, e eu não serei capaz de citar todos os motivos, mas entendendo isso nas Sagradas Escrituras e lendo através de um ministério de quase 2 décadas, consigo afirmar para vocês que o sentimento é o mesmo, é um só. Alguns motivos. Pessoas não se reúnem, por quê? Porque no fundo, no coração, elas se acham melhores do que as pessoas que estão reunidas. Ou seja, não são capazes de admitir,
Mas muitas pessoas se acham de uma classe econômica mais favorecida, de uma cultura mais aprofundada, uma erudição, um refinamento, ou uma questão que não combina. Então eu vou me juntar com aquele povinho que é ignorante. Tem gente analfabeta, tem gente pobre, tem gente mal vestida, tem gente que não combina as cores das meias com os sapatos. Tem gente que repete a cor do vestido, o modelo, o mesmo vestido. E elas não são capazes de externalizar. Mas muitas não se sentem encaixadas em determinados meios. E às vezes, alguns desses meios é a igreja. Elas não se sentem confortáveis apertando a mão de gente que é mais pobre do que elas, mais simples do que elas. Elas não se sentem à vontade no meio de um povo simples. Algumas pessoas, elas deixam de se reunir porque falta humildade espiritual. Se abirrogam detentores de uma espiritualidade quase monastérica, como se uma aura os envolvesse, estar junto dos demais pecadores os contaminasse. São pessoas que têm um conceito de si mesmas mais elevadas do que realmente deveriam ter. Pois o Santo, Todo-Poderoso, o Logos, o Verbo encarnou. E ele nasceu de uma mulher. E ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. E ele não nasceu no palácio, ele nasceu na estrebaria. Ele não comeu nos banquetes dos reis e governadores, mas ele partiu o pão e multiplicou o peixe. Ele sentou na roda dos pescadores e pecadores. Não porque ele era um pecador, mas porque os pecadores eram abençoados pela presença do Santo, de Jesus Cristo. Se existe em você um sentimento de eu não vou estar perto daquele povo que fala errado e fala de maneira errada, duas coisas distintas. Fala errado, porque deveria falar coisas apenas boas, apenas santas, apenas bíblicas, mas não é isso que acontece. Tem fofoca no meio da igreja? Tem, infelizmente. Tem inveja? Tem. Tem grosseria? Tem. Tem pecado? Tem. Tem gente perfeita? Não tem. Não tem. O único perfeito é o Senhor da igreja. Por enquanto. Por enquanto é assim. Então, se em algum momento no seu coração você tiver o desejo ou tem praticado o afastamento da igreja do Senhor, porque você não quer ter contato com gente hipócrita, com gente pecadora, então esse versículo é uma exortação para você. Não se juntem àqueles que têm esse costume. Não façam isso. Mas também nós olhamos aqui e percebemos que esse costume de alguns de não estar congregados, essa opção, eles fazem isso porque querem. E nós sabemos que, não raras vezes, é a falta de compreensão da oportunidade que lhes é dada.
oportunidade. Quando existem aquelas promoções, Black Friday, algumas lojas de departamentos fazem promoções que em determinado dia vai ter lá 70% de desconto no preço da TV, da geladeira, enfim, das mercadorias. Não é verdade que dezenas e às vezes centenas de pessoas acampam na calçada dias antes do grande dia da oferta, e elas não armam as suas barracas e não levam ali comida, cadeira e cobertor, e ali não ficam aguardando, não, 45 minutos, que geralmente é o tempo de um sermão, não 1h30, que geralmente é o todo de um culto, mas eles ficam lá 1, 2, 3 dias, porque eles veem uma vantagem tremenda em comprar um televisor pela metade do preço, um refrigerador pela metade do preço. Mas os crentes que não querem se reunir, tendo a possibilidade de fazê-lo, não estando enfermo, não estando impedido de estar junto com a igreja, o fazem por desejar estar num churrasco, numa festa ou em casa, de pijama. Não é verdade que essas pessoas têm uma deficiência de compreensão acerca do que realmente é importante, pois desconhecem que melhor do que 50%, 60%, 70% de desconto no televisor é estar na casa de Deus, louvando o nome de Deus, exaltando o nome de Jesus Cristo, uníssono, cantando louvores a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E porque Tu nos ama, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, nós não temos um desconto, nós temos a plena salvação. Não foram perdoados metade dos pecados, foram perdoados todos os nossos pecados. Todos. Estar na casa de Deus tem que ser visto como um grande ganho, uma tremenda vantagem, um prazer enorme, uma satisfação tremenda, que deve ser disputada muito mais do que produtos eletrônicos em promoção. Mas deve ser disputado cada cadeira, cada oportunidade de estar na casa de Deus com os irmãos, louvando a Deus. Pois nós sabemos, e eu encerro com o versículo, a parte última do versículo 25. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse que se aproxima, meus irmãos? Que dia é esse? Não é, porventura, o grande dia da segunda vinda de Jesus Cristo? Quando todo olho verá, quando nós seremos definitivamente levados por Cristo, separados, totalmente purificados, e ali receberemos novos corpos e viveremos uma vida totalmente nova, sem medo, sem dor, sem lágrimas, sem pecado. Quantos de vocês, no íntimo, em algum momento desses 4 meses de pandemia, ao terminar de assistir um jornal, um noticiário pela TV, teve o coração apertado e se perguntou, lá no íntimo,
Talvez não tenha tido coragem de comentar com alguém ou perguntar para alguém. Mas lá no íntimo, perguntou para si mesmo: será que é o fim do mundo? Será que estamos já vivendo o apocalipse? Será que Jesus não está às portas? Se você já fez essa pergunta, eu tenho uma outra. Você responde para você mesmo, obviamente. Mas eu tenho uma. Se você em algum momento sentiu, talvez seja o fim do mundo, eu não afirmo nem que sim, nem que não. Mas se você sentiu em algum momento, você ficou feliz ou ficou triste? Você ficou com medo ou ficou esperançoso? O seu coração se contraiu e você teve vergonha, ou o seu coração se dilatou e disse: Maranata, ora vem Senhor Jesus e venha mesmo. Você teve vontade de esconder-se debaixo da cama? Ou você teve vontade de ir lá para o seu quintal, para o meio da rua e olhar para os céus e buscar lá atrás de uma nuvem, lá na linha do horizonte e tentar forçar sua visão para quem sabe enxergar anjos prestes a tocarem as trombetas, prestes a anunciarem: eis o leão da tribo de Judá. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Senhor do Senhor, Rei dos reis. Eis Jesus Cristo, Emanuel, Conselheiro, Príncipe da paz. Eis que Ele está às portas. Olhem para Ele, ajoelhem-se diante dEle. Você já teve vontade de fazer isso? Se você teve vontade de correr para debaixo da sua cama, eu te aconselho a não correr para debaixo da cama, mas aos pés da cama, ajoelhar-se e pedir perdão. Conserte-se com Deus. Reavalie suas prioridades. Remaneje a sua vida, a sua agenda. Repense suas convicções, suas bases. Refaça sua vida cristã. Mas se você anela a segunda vinda de Jesus Cristo, incentive o seu irmão, incentive a sua irmã, incentive a sua igreja a louvar a Deus mesmo em tempos de pandemia. Incentive uns aos outros ao amor e às boas obras. Pratique o amor, pratique as boas obras. Não olhe apenas para a desgraça, não olhe apenas para o medo, para a incerteza, mas olhe para Jesus Cristo. E então, diga: louvado seja Deus, hoje e sempre. E por mim, muito mais. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.